Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Tomás Lourenço, levando a educação física para o desenvolvimento humano. E hoje nós vamos falar sobre o que é ser saudável. Bora para a vinheta? Muito bem, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você lê ou ouve a palavra saudável? Bom, eu perguntei no meu Instagram, inclusive, se você ainda não me segue no Instagram, fica agora a oportunidade. E as respostas foram as seguintes. Inclusive, muito obrigado a todos que responderam, pois ajudaram a preparar esse vídeo. Então, quando a gente ouve a palavra saudável, né, o que é ser saudável, vem na nossa cabeça comida saudável, treino, atividade física, um corpo magro, abdômen definido, alface, frutas e restrições alimentares, ter que deixar de comer alguma coisa, vem chocolate na cabeça que eu vou ter que parar de comer. Então vem várias coisas que têm relação com o que é ser saudável. Tem a relação com as escolhas. Mas não é isso exatamente que nos faz totalmente saudáveis. E isso é só parte do processo, né? Essas coisas que a gente acaba pensando. Então ser saudável vai muito além dessas coisas. Eu coloquei aqui alguns tópicos para falar para vocês que estão relacionados diretamente à questão do ser saudável. Então, vou falar para vocês algumas delas e vou fazer uma observaçãozinha ao final. Seguinte, a gente precisa dormir. A gente precisa que o nosso sono seja de qualidade, certo? A gente precisa se alimentar bem, se alimentar adequadamente. A gente precisa treinar e precisa ser uma pessoa ativa no dia a dia, independente dos treinos. O treino é uma coisa, ser ativo, fazer atividades físicas é outra. E a gente precisa das duas coisas na nossa rotina. Além dessas coisas que são mais notáveis e que vêm mais à nossa cabeça quando a gente pensa em ser saudável, a gente precisa ter relacionamentos bons, afetivo, de amizade, profissional, familiar. Quando eu tenho bons relacionamentos em todas as áreas da minha vida, isso também influencia no ser saudável. Então a qualidade dos meus pensamentos, o equilíbrio emocional influencia diretamente. Porque quando eu não estou bem, quando há alguma instabilidade em alguma das áreas da minha vida, ou na minha qualidade dos pensamentos, das coisas que eu estou pensando, que eu estou achando, isso influencia nos meus hábitos, nas minhas atitudes com relação aos meus hábitos. Então, às vezes, eu acabo me alimentando mal porque eu estou desestabilizado emocionalmente. Eu acabo deixando de treinar porque me deu preguiça. Então, alguns comportamentos influenciam em outras áreas que levam a gente a não estar saudável. Por quê? Porque é um complexo de coisas que vão influenciar. Então, a observação que eu quero fazer ao final desses tópicos é a seguinte: tudo isso que eu falei, o sono, a atividade física, a alimentação, os relacionamentos e a qualidade dos nossos pensamentos, tudo isso é muito individual. Principalmente a questão da alimentação, do sono e da atividade física, isso precisa ser avaliado de maneira muito específica, porque a quantidade de horas de sono de uma pessoa pode variar muito de uma pessoa para outra. Às vezes tem gente que dorme 8 horas, como costumam se falar, né? Que tem que dormir 8 horas. Mas tem gente que com 5 horas de sono já está super recuperado. Tem gente que com 10 horas de sono está super recuperado. Então isso varia muito de pessoa para pessoa. A alimentação é a mesma coisa.
A minha alimentação é diferente de qualquer outra pessoa. Por quê? Porque as atividades são diferentes, a rotina é diferente, então a alimentação também tem que ser. Tudo tem que ser adequado para cada um. A mesma coisa com o treino, né, com a atividade física, o que é muito pertinente a esse canal. Então, todo treino precisa ser planejado, precisa ser bem orientado e é sempre específico. Não tem, como eu fiz um post esses dias, não tem fórmula mágica que vá definir um protocolo que vai servir para todo mundo. Não tem como, porque cada indivíduo é um indivíduo e precisa ser tratado especificamente. Em resumo, todas as decisões que a gente toma, as atitudes que a gente tem, influenciam em você estar saudável ou não. E como a gente viu, não é só uma questão de alimentação e exercício. Existem outros fatores que influenciam até muito mais, porque às vezes as pessoas até dizem assim: ah, mas eu como super bem, eu como regradinho, eu faço meus treinos, eu sou uma pessoa ativa e mesmo assim eu não consigo alcançar tal objetivo, né, para estar saudável. Mesmo assim, meus exames estão todos fora do compasso. Mesmo eu fazendo a minha alimentação assim, eu não consigo me sentir bem. Então, tem muita influência todas essas questões que vão além da comida, além do exercício. A gente precisa entender que o nosso comportamento físico, psicológico e social é o conjunto desses três fatores que vão nos deixar saudáveis ou não. E como são muitas tarefas das quais a gente precisa organizar e cuidar, existem diversas áreas da saúde para isso. Então, uma delas é a educação física e eu estou aqui para ajudar. As outras áreas que eu posso citar, e que é do conhecimento de todo mundo, é a fisioterapia, a psicologia, a psiquiatria, a nutrição, a medicina e todas as suas áreas mais específicas. Por quê? Porque é muito complexo. O nosso organismo ele é cheio de sistemas e esses sistemas precisam de manutenção o tempo todo para se manter na homeostase, como eu já comentei no outro vídeo que eu fiz. Precisa manter o equilíbrio dos sistemas. Esse equilíbrio ele precisa estar acontecendo o tempo todo para que o nosso organismo esteja bem, para que os sistemas funcionem, para que eu me sinta bem fisicamente. E isso é parte do que é ser saudável. E a gente precisa cuidar dessa parte, e é nesse ponto que eu quero dar mais ênfase. Então, que a gente não tenha preguiça, que a gente não tenha medo e que a gente não tenha vergonha de procurar os profissionais da saúde para a gente se cuidar. A gente precisa fazer esses cuidados com a nossa pessoa para a gente estar bem. E só assim a gente também consegue ajudar outras pessoas. Então não tenha preguiça, não tenha medo, não tenha vergonha de pedir ajuda profissional, seja de qual área da saúde for. O importante é que você se cuide e que você esteja saudável em todas as áreas da sua vida. É por isso que hoje tem-se o costume de falar da saúde financeira, a saúde familiar. Por quê? Porque são saúdes que precisam ser cuidadas, cada uma da sua maneira específica, para que a gente de fato esteja saudável. Não tenha restrição de cuidar de você mesmo. E outra coisa que influencia bastante, que quero deixar aqui um comentário, é o que a gente consome, pensando em mídia. Então, o que a gente lê, o que a gente ouve, o que a gente assiste, tudo isso influencia também. São conteúdos que vão influenciar no que eu acho de mim mesmo, no que eu acho dos outros também, mas podem me influenciar de maneira ruim, e aí eu deixo de estar saudável novamente, porque aquilo às vezes fica na minha cabeça, ou aquela imagem X que às vezes eu idealizo como saudável, fica na minha cabeça e eu busco aquilo incessantemente, sendo que é impossível, porque, como eu disse, cada indivíduo é um indivíduo e precisa ser tratado especificamente. Eu preciso entender que tudo que eu consumo de mídia também influencia na minha qualidade mental, na minha saúde mental, melhor dizendo. Na minha saúde mental, nas minhas atitudes, nas minhas decisões. Então, que a gente, com essa maturidade que cada dia mais a gente tem, a cada dia vivido, aumenta a nossa maturidade, que a gente aprenda a ver tudo, mas a enxergar o que é bom de fato. Que a gente aprenda a filtrar para a gente poder cuidar melhor de nós mesmos.
Então, se você precisar de alguma coisa da área da educação física, não deixe de me procurar, tirar alguma dúvida. Se precisar de alguma ajuda, é só falar comigo e eu posso indicar outros profissionais de outras áreas também. O importante é, não tenha preguiça, não tenha medo e não tenha vergonha de buscar ajuda de algum profissional da área da saúde, porque isso é necessário e isso é o mais importante que você precisa fazer. Porque sem a sua saúde, sem você estar saudável, você não faz todas as outras coisas que a vida nos permite fazer. Então, cuide da sua saúde, seja saudável e siga em frente. Muito obrigado mais uma vez por você ter assistido esse vídeo. Por hoje é só, semana que vem tem mais. Então, se você gostou, curte esse vídeo, compartilha, manda em todos os grupos do WhatsApp, compartilha na sua linha do tempo lá no Facebook, manda para todo mundo que você puder, porque todo mundo precisa de saúde. E o maior objetivo desse canal é levar a educação em saúde para a maior quantidade de pessoas possível. Então, mais uma vez, dá um joinha aí, compartilha esse vídeo, me ajuda e vamos ajudar muitas outras pessoas que precisam ouvir sobre o que é ser saudável e assim poder cuidar mais de si mesmo. Certo? Muito obrigado mais uma vez e até semana que vem.